Sociedade Brasileira de Hepatologia emitiu um alerta sobre o risco de uma possível endemia de hanseníase no Brasil. A doença que afeta os nervos e a pele atinge cerca de 30 mil brasileiros todos os anos. O país está em segundo lugar no ranking mundial no número de casos da doença, atrás apenas da Índia. Quem traz mais informações sobre esse assunto para a gente é a repórter Júlia Marques. Ô, Júlia, como funciona o diagnóstico da hanseníase? Bom dia para você, seja muito bem-vinda. Oi, Verusca, muito bom dia para você também para o pessoal de casa. A hanseníase é uma doença crônica causada por uma bactéria. Antigamente ela era conhecida como lepra. A doença afeta os nervos que fazem ligação com a face, os olhos, o nariz, os músculos e os ouvidos ao cérebro. Em 2016, o Ministério da Saúde oficializou o mês de janeiro e a cor roxa para a conscientização sobre a hanseníase, criado então o Janeiro Roxo. Para falar mais um pouco sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas, está aqui do meu lado a Camila Tormena, ela que é médica dermatologista. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Quais são os principais sintomas desta doença? Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. A hanseníase, ela costuma se manifestar como manchas brancas ou avermelhadas que aparecem na pele em qualquer área do corpo, na face, no tronco, nos membros. E geralmente é uma mancha que ela tem principal característica, que é o que diferencia das outras doenças, a perda parcial ou total da sensibilidade. Então o paciente não consegue sentir se está calor, se está frio, não consegue sentir o toque e às vezes a dor. Essas manchas, com o tempo, elas vão ficando mais secas e pode ter perda de pelos naquela região daquelas manchas. Como eu disse anteriormente, doutora, ela é uma bactéria, então a transmissão ela é transmitida por uma bactéria. Isso, a bactéria causadora da hanseníase é o Mycobacterium lepre, né, ou bacilo de Hansen também, como ele é conhecido. E ele é uma bactéria que ele é transmitido, então, por secreções da nasofaringe, então pela respiração, assim como as outras infecções respiratórias. Só que o paciente, diferente das outras doenças infecciosas, precisa de um contato prolongado e por muitos anos com esse paciente infectado para que ele seja contaminado com a doença. Ou seja, não é possível que seja transmitido de uma pessoa para outra. Rapidamente não. Então, por exemplo, por isso que atualmente não precisa mais daquele isolamento do paciente. Então, você pode ter contato com o paciente, você pode abraçar, beijar, você pode compartilhar os talheres, você pode pegar um ônibus junto com esse paciente, que não tem problema nenhum, você pode morar, inclusive, na mesma casa desse paciente. Por quê? Porque metade dos pacientes, 50%, não transmitem a doença. E a outra metade, a partir do momento que começam o tratamento, e a partir do primeiro comprimido, da primeira dose, já cai drasticamente a taxa de transmissão. E depois de 15 a 30 dias, esse paciente já não transmite mais a doença. E doutora, com o tratamento há uma possível cura? Sim, isso que é o mais importante, o que a gente bate em cima agora no Janeiro Roxo, que a hanseníase é uma doença infecciosa, mas que ela tem cura. Mas para essa cura efetiva, o paciente precisa tratar completo o tratamento. Ele precisa tomar essas doses, fazer esse acompanhamento certinho até o fim e não abandonar esse tratamento. Ou seja, tem uma possibilidade, doutora, de, como é uma bactéria, dele novamente ter essa doença depois da cura? Existe essa possibilidade, ela é pequena, né? Nós chamamos de recidiva. Mas para isso não acontecer, então, por exemplo, aqui no Hospital São Julião, nós temos toda uma equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente. Então tem o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, que a gente faz uma rede de acolhimento desse paciente para a gente garantir que ele vai tratar até o final e que ele não tem essa recidiva. Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Verusca, então tá aí, é bom então se sentir os sintomas, como a doutora disse, né? É isso, volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Júlia?